Você já parou para pensar no que tem alimentado a sua alma? Em meio ao turbilhão do dia a dia, qual é o alimento que realmente sacia a sua alma? Assim como o corpo precisa de alimento para se manter saudável, a nossa alma também necessita de nutrição. Quais são então os alimentos espirituais que nos fortalecem e nos impulsionam a seguir em frente, e quais são aqueles que nos tornam desnutridos espiritualmente? Eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o episódio 122 do Resistência Podcast Vida Cristã Sem Religiosidade. E para bater esse papo aqui comigo hoje, iniciar os trabalhos aí pro ano de 2025, eu recebo aqui meu grande amigo Rodrigo Muniz. Fala aí, Rodrigão. Fala, meu amigo. Graças a Deus estamos aí mais um ano, né? Na expectativa de que o Senhor possa nos usar aí, que Ele tenha misericórdia de nós, que a graça dele nos alcance cada vez mais, né? E que a gente possa contribuir aí para esse tema que é tão importante, né? E que a gente também possa ser abençoado, né? Porque a gente também passamos por tudo isso que nós vamos falar aqui, né? Todos esses dilemas, toda essa dificuldade, essas batalhas aí nós passamos também. E aí precisamos também da graça de Deus nos alcançando aí nesse sentido. É assim, sempre que a gente traz um tema, assim, pensando no ouvinte, a gente acaba relembrando das nossas próprias lutas, dores, dificuldades, né? Porque não são... Sim, justamente. Muitos desses temas não são coisas que a gente passou, mas são coisas que a gente eventualmente passa, né? Às vezes é cíclico nesse tipo de questão, né? Mas vamos seguir, a gente vai debater no programa, que ainda tem mais um participante com a gente aí. Seja muito bem-vindo também, grande Chico Gabriel. E aí, pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Como que foi a virada de ano 2024 para 2025? Esperamos que Deus continue nos abençoando. Quer dizer, Ele sempre está nos abençoando, né? Isso é inegável. Mas esperemos que a gente reconheça as bênçãos do Senhor também nesse ano aqui que vai vir de 2025. Com certeza. E final do ano aí, né, cara? Aquela coisa que você falou, perguntou como é que a gente foi aí. Final do ano é que é a época do ano assim que a gente mais ganha peso, né, cara? Muitas rabanadas fritas no óleo, muita comida boa. Vocês comem mesmo rabanada? Eu como. Eu como, cara. Eu como. Eu gosto muito, mas faz muito tempo que eu não como rabanada, cara. Assim, é mesmo? Faz muito mesmo. Minha mãe fazia sempre, né? Mas aí, tipo, minha mãe faleceu já fazem, sei lá, quase 20 anos já. E, sem mentira, eu acho que se eu falar que faz uns 15, 16 anos que eu não como rabanada, eu não tô exagerando, não. Uau! É sério. E é uma coisa muito tradicional, assim, sabe? Eu fico pensando, será que é só eu que realmente que não come, todo mundo come na época de fim de ano? Cara, mas isso aí, vou te falar, na padaria vende, os caras vendem assim, não sei aí, né? Já pronta, né? Uhum. Pronta já, não precisa nem que alguém faça pra você. Agora me surpreendeu, porque o Chico é o cara que come panetone com maionese, né? Como ele já falou no programa aí. Mas rabanada, assim, nossa, é uma coisa tão extraordinária, né? Mas, sei lá. Mas é legal. Tem gente que faz rabanada no forno, cara. Mas não é a mesma coisa, né? Rabanada boa, ela tem que ser frita no óleo mesmo, charcada. Sim, gordura. A rabanada a melhor rabanada é a do dia seguinte, cara. Aquela que já tá... Tu deixa ela aquele açúcar derrete, ela fica aquele, né? Aquela calda assim. Já fica meio borrachuda, né? Meio borrachuda, tal, não sei o quê. Pô, essa é a melhor de todas, cara. Muito bom. Aquela quente ali, ela quente também ela é boa. Ela tem seu valor. Tem o seu valor, né? E tal. Mas a melhor de todas é a do dia seguinte, cara. Do dia seguinte. Mas é assim, rabanada é tipo um pudim, né? Na verdade. Porque você pode comer um pudim quente. Aí você tem uma, né? Tem leite, ovo, leite condensado, açúcar, né? Exato. Agora, depois que ele já maturou, ficou na geladeira, tá geladinho, aí é uma beleza. É uma maravilha, né? Já maturou, é ótimo. Aquele óleo já ficou bem curtido, né? Exato. Já saturou. Já saturou. Cara, não faz bem, mas uma vezinha por ano também não dá pra matar ninguém de colesterol, não, né? Não. O negócio é comer todo dia, né, cara? Que começou a surgir uns vídeos esses tempos agora, né? De um, sei lá, se o cara é nutricionista, sei lá que ele é. Aí, tipo assim, ó. Sei lá quantas gramas de panetone é equivalente a tantas coisas, né? Aí, então, tipo, você poderia comer, sei lá, 2 miojos no lugar de 500 gramas de panetone. Não sei quanto, sei lá, 25 maçãs. Você pode comer 5 brigadeiros.
Aí a pessoa fala, nossa, eu posso comer 5 brigadeiros em vez de 500 gramas de panetone, né? Aí você faz uma conta e fala, 500 gramas de panetone é meio quilo de panetone. Eu acho que você pode comer, né, 5 brigadeiros no lugar de meio quilo de panetone, né? Mas às vezes você não quer comer 25 maçãs, você quer comer 500 gramas de panetone e tá tudo certo, cara. Isso, exato. Cara, eu tenho um pensamento que eu carrego comigo. Quando Jesus Cristo voltar, nosso corpo vai ser transformado. Então, não se preocupa excessivamente com isso não, cara. Olha só. Curte também as coisas da vida e... As coisas da vida que são lícitas, né? Olha só. Eu parto do princípio que tudo tem que ser ponderado. Tudo que você faz demais te prejudica. Isso é inevitável. Se você tiver uma dieta saudável demais, vai te prejudicar de alguma forma, seja na sua felicidade, que geralmente é o que acontece, né? E se você tiver uma dieta ruim demais, assim, né? Não saudável demais, aí vai te prejudicar a saúde mesmo, né? Então, por isso a Bíblia fala sempre, ó, seja temperado em tudo, né? Em tudo. Não adianta você querer prender tudo para um lado só, que sempre vai ser cobrado, né? A corda sempre arrebenta quando puxa demais. E vamos dar sequência aí ao nosso programa sobre comidas natalinas, né? Qual o próximo aí que vocês vão trazer? já foi rabanada, panetone e 25 Não, é que a gente... o assunto nosso é fome espiritual, certo? Não, mas a próxima comida natalina é aquele mondaréu de fruta que fica o olho da cara, né? Que a fruta fica cara pra caramba nessa época do ano. Sim. Que as pessoas compram, colocam em cima da mesa, mas ninguém come. É pra enfeitar, né? Pra enfeitar. Cara, eu fico pensando nisso. Por que a gente já não compra umas frutas de cera e guarda sempre de um ano pro ano seguinte, né? É só pra enfeitar. É verdade. Igual as frutas da ceia da igreja, né? Que fica na mesa lá pra enfeitar. Exato. Pão de plástico. Não, o pão da minha igreja é de verdade que fica enfeitando. Não, pra comer é de verdade, mas tem um pão francês lá de plástico. Oxi. O de enfeite é de verdade. Só que ele é invernizado. Não dá pra comer também. Então não adiantou nada. Mas, contudo... Vamos voltar ao nosso assunto aí. E quando a gente fala de alimentar a alma, né, que é o nosso tema hoje, né, com o que você alimenta a sua alma, fica muito claro que nós não somos apenas seres carnais, né, nós somos também seres espirituais. Nós possuímos corpo, carne, osso, sangue, né, mas também somos portadores de uma alma, né, de um espírito, né. Alguns vão fazer essa separação, né, entre alma e espírito e tal, mas na teologia, assim, a minha forma de entender é tudo a mesma coisa e tal. E isso pode até soar estranho para alguém que não é cristão, para alguém que não que não vive um relacionamento com Deus, vamos dizer assim, né? Mas para nós que somos cristãos, é um conceito muito comum, né? E se o nosso corpo físico, né, ele precisa se alimentar, né, das rabanadas, frutas e pães envernizados aí, como disse o Chico. Não, esse não é para comer. Esse não é de comer, não. Não é para comer, é só para enfeitar. Isso. É para comer com os olhos. Mas não é muito diferente, cara, com a alma da gente, né? Então a questão é, do que se alimenta uma alma? Né? Vamos falar um pouquinho sobre esse conceito aí de dieta espiritual, de alimentar a alma, de fortalecer o espírito. Eu sei que, acredito que não vai fugir muito um do outro, né? Mas a gente tem que sempre partir das bases do que a gente está falando, né? E como é que vocês pensam um pouco essa questão de alimentar a alma, da frequência, de que tipo, o que pode parecer que é alimentar a alma, mas que na verdade não é uma prática bíblica? Vocês têm o que vocês têm para trazer a respeito disso para a gente começar esse papo? Eu queria abrir com um versículo que é muito conhecido, claro, né? Todo mundo sabe, de João 6,35, onde Jesus fala: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então a gente subentende-se aqui, que é mais ou menos o mesmo que ele disse para a mulher samaritana também, de que aquele que prova de Cristo, ele não tem sede, não tem fome. Porém, aí você vai pensar assim, mas como assim? A gente estava falando até agora de rabanada, né? Se dá vontade de comer uma rabanada, dá vontade de tomar água, tomar uma coquinha, né? Mas quando a gente diz isso, a gente diz sobre coisas espirituais, né? A gente está dizendo sobre a nossa alimentação realmente espiritual. É aquilo que regularmente
nos faz sentir saciado. Ou seja, eu me sinto saciado quando eu estou lendo a palavra de Deus. Quando eu estou lendo a Bíblia, por exemplo, eu me sinto saciado de Deus. E não é que Deus me basta, não é que Deus não tenha mais nada para me oferecer, não é bem isso. Mas eu sinto que a partir do momento que eu estou recebendo aquilo de Deus, a minha alma se sente saciada. A minha alma se sente satisfeita por aquilo que eu estou recebendo, né? E sempre são doses diferentes de alimentação, né? Eu fico pensando como era o maná lá no deserto com o povo, que todo dia, né, com exceção a sábado, né, ele caía do céu e as pessoas recolhiam esse maná. E havia uma ordem muito expressa que era não guardar para o dia seguinte. Sim. Porque ele estragaria, daria bicho, etc. Tal. Mas Deus queria mostrar ali que a confiança nele tem que bastar. A confiança em Deus é suficiente. Entender que Ele é o provedor da nossa vida. Ele nos basta, Ele nos sacia, Ele nos dá aquilo que a gente precisa. Muitas vezes a gente procura saciar a nossa alma com coisas, porque a nossa alma, ela tem sede. A nossa alma, ela tem fome. Mas o único que pode saciar a nossa sede e a nossa fome é Deus, é Jesus Cristo. A gente tenta, né, quando a gente está nessa procura, saciar com muitas coisas. Seja com jogo, seja com diversão, seja com tantas outras coisas, com prazeres aqui desse mundo, que eles até... Não, formas de tapear a fome. Exato. Entende? Você está com fome, você come um biscoitinho, não vai resolver seu problema, mas vai tapear. E parece que a gente fica assim entupindo de coisas, né? É tipo que minha mãe falava, come essa bolacha aqui para enganar o estômago enquanto eu faço o almoço, né? É tipo isso, assim, né? E é isso, não adianta, é inevitável, você vai sempre sentir vontade de ter mais daquilo, porque aquilo não te basta, aquilo não te sacia. É claro, nós somos seres humanos. Eu não estou dizendo que você não tem que sentir prazer em assistir seu jogo de futebol. Claro que tem, né? São coisas naturais do ser humano. Você sente prazer de assistir um jogo de futebol. Eu não sinto, né? Tudo bem, eu tô falando um exemplo de outras pessoas. Mas eu tenho meus prazeres. Eu também assisto meu time, mas eu também não sinto prazer. Eu costumo sentir raiva vendo jogar do meu time. Há muitas situações. Eu também. Há muitas situações. Eu também. Também. Mas é isso. Tem muitas coisas. As coisas que são perecíveis, as coisas que são terrenas, elas podem enganar a nossa fome, enganar a nossa sede. Mas a única coisa que vai nos saciar realmente é Deus, né? Então a gente tem que ter isso na consciência. Não que provar destas coisas, eu falo de coisas que são lícitas, tá? Não estou falando para você cometer pecados e outras coisas aí. Eu estou dizendo só de prazeres que são terrenos, assistir uma série no Netflix, ver um jogo de futebol, cozinhar, é um prazer cozinhar, né? Então, essas coisas trazem um prazer para nossa alma também. E eu não duvido que isso seja a bolachinha que Deus fala, come aí um pouquinho para eu te dar uma boa comida depois. Ô Muniz, e quando, cara, o cristão não sente fome, não sente sede na alma? É um sintoma de um problemão também, né, cara? Sim, com certeza. Porque se contenta em frequentar a igreja no domingo, como se aquilo ali fosse suficiente para alimentar a alma dele. Não, é um ponto a ser levantado, né, cara? É um ponto muito importante, tá? Por quê? Porque a resposta para isso vai estar ligado diretamente na compreensão que essa pessoa tem do que seja a vida espiritual, né? De como ela enxerga a vida espiritual, como que ela vê, né, a importância da conexão dela com Deus, né? Qual a importância que ela dá para essa coisa do espiritual, vamos dizer assim. Porque a gente vai ver uma concepção assim quase que universal entre os crentes, eu diria, da satisfação com o Deus distante. Ela está satisfeita com a distância que Deus... Ela imagina um Deus que está muito longe, que está lá no céu, lá no espaço sideral, onde quer que seja e tal. E ela está satisfeita com isso.
de que Deus esteja lá e eu aqui. Para ela, Deus é uma entidade que está naturalmente... Na verdade, ele é uma entidade para estar longe. Não é uma entidade para estar perto da gente. Não, Deus é, sei lá, é grandioso demais e tal, não sei o quê. Então ele está lá no espaço sideral, aquela coisa toda, né? Então ele é para estar longe, ausente, né? E ele, por estar distante, né, ausente, e eu digo isso, a maioria das pessoas, no fundo, nas pessoas, os crentes, tá? A maioria dos crentes pensa assim. Ele é irrelevante no cotidiano das pessoas. É questão da religiosidade. Isso. Né? Eu sigo uma religião, né? E não passa disso. Né? A religião de um Deus que está às léguas distante da gente. Sabe? Uhum. Então ele não é relevante no meu dia a dia. Ele não faz parte da minha agenda diária. Né? Ele não está presente na minha mente, no meu coração ali no dia a dia. Tá presente no meu coração é o café com o pão ali que eu como de manhã e tal, o ônibus que eu pego e tal, a música que eu ouço. O boleto que eu tenho que pagar. O boleto que eu tenho que pagar, tal, as coisas que eu tenho que fazer no serviço, a comida que eu tenho que comer. O que tá no meu dia a dia é isso aí. Aí eu chego em casa e vou assistir uma série, vou fazer alguma coisa, vou mexer no celular, né? O que faz parte do meu cotidiano é isso. E Deus não tem lugar. A grande maioria das pessoas ela vai se sentir espiritualmente bem, tranquilo, confortável com esse Deus distante. Ela está confortável em não se alimentar espiritualmente. Ela está confortável em não orar. Ela está confortável em não ler a Bíblia. E nada dessa vida vai ser percebido como uma coisa ruim, como uma coisa danosa. Porque a comunhão com esse Deus distante, ela é plenamente satisfeita quando? Nos dias específicos que ela acontece, que é o dia de domingo e, sei lá, Deus, quando um outro dia da semana, se a pessoa vai no templo ou numa reunião, quando muito vai. Nessa visão do Deus distante, domingo tá bom, bicho. Não é nem que domingo tá bom. Muitas vezes elas foram ensinadas que é assim que funciona a religião dela, entende? Pronto, Parece que ela não se preocupa muito ela não pensa muito a respeito dessas coisas. Não. Isso é o normal dela, né? Não o normal dela, talvez é o normal da onde ela vive aquilo. Isso é muito comum. Então parte de uma questão de tipo de relacionamento que você tem com Deus. Muita gente às vezes só tem um relacionamento por comodidade, esse relacionamento. E é essa pessoa que vai querer invocar a Deus enquanto domingo na igreja. Mas esquece de todos os outros dias da semana, esquece de todos os momentos, sabe, que está ali. Não é uma pessoa que anda com Deus e Deus anda com ela. É uma pessoa que se encontra com Deus no fim de semana, né? É aquela coisa de marcar momento. Então, a alimentação... exatamente, a alimentação espiritual para ela de final de semana é mais do que suficiente, cara. Sabe? Por quê? Porque ela não precisa de Deus durante a semana. Ela precisa de Deus ali no final de semana, que ela pede a Deus, Senhor, abençoa minha semana, que tudo corra bem e tal. Quando ela lembra, talvez quando ela lembre, de repente ela faz uma oração ali de 10, 15 segundos ali no início do dia, Senhor, abençoa meu dia, corra tudo bem, papapá, pipipi, e acabou, bicho. Sabe? Então essa coisa de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de não sei o que, isso aí não faz parte do escopo da vida dela. Não integra o cotidiano, sabe? E para eu poder ter uma atitude, uma postura diferente, eu preciso necessariamente não considerar Deus como esse Deus distante, mas pelo contrário, eu preciso considerá-lo como um Deus presente, como assim como um Deus que habita em você, cara, que habita em mim. Entende? Não tá lá, não, tá aqui. Tá aqui. Né? Aqui dentro. Sabe? Tá aqui dentro. E que se ele tá presente
Como eu vou responder a ele? O que ele está falando? Vou mal comparar. Vamos mal comparar assim, absurdamente. Mas pensa, você tem uma doença no teu corpo, um câncer no teu corpo. Você sabe que ele está lá. Você faz exame, você quer saber o que está acontecendo, qual é a evolução dele, o que ele está, né? Se está tendo metástase, se não está, se está regredindo. Você reage a ele. Aquilo ocupa o teu tempo, a tua mente, né? Isso. Você não consegue viver sem pensar naquilo. Você não consegue deixar de pensar naquilo, de pensar, caramba, algo está acontecendo dentro de mim. E aí, como eu falei, mal comparando assim absurdamente, porque Deus não é uma doença, Sim, mas pensando que Deus está dentro de mim, cara, mas o que está acontecendo? O que ele está falando? O que ele quer? O que eu tenho que fazer? Eu preciso ouvir a voz dele, eu preciso, sabe, parar, eu preciso captar, entender. Se você tem essa consciência do Deus presente, você vai começar a se sentir mal com as distrações. Porque você quer parar, você quer ouvir. Mas sabe quando você está querendo ouvir uma coisa, tá um monte de barulho, e tu fala, fica quieto, para de falar aí, gente. Pelo amor de Deus, eu quero ouvir isso aqui. A mesma coisa acontece quando você está ansioso, sedento por ouvir a voz do Senhor, que está dentro de você, que está do teu lado ali, você quer ouvir a voz dele, e aí tem um monte de coisas ao teu redor que estão tirando a tua atenção, tá? É barulho de ruídos, né? Diversos ruídos, diversas coisas. Aí tu fala, não, peraí, eu preciso aquietar minha alma. Eu preciso desligar essa televisão um pouco, eu preciso desligar esse celular. Eu preciso procurar um lugar para me ouvir a voz do Senhor. Eu preciso ouvi-lo falando, porque eu não consigo mais seguir adiante sem ouvir a voz dele. Para a gente poder entender essa dinâmica da alimentação espiritual, é preciso ficar muito claro para mim, para você que está ouvindo, muito claro quem é Deus para você, qual é a importância dele no seu dia a dia, no seu cotidiano, aí, agora, nesse momento, porque senão não vai fazer sentido nenhum. Orar, ler Bíblia, não vai fazer sentido nenhum o que a gente está falando aqui. Você sabe que algo como o Nis aí falou, que essa pessoa acaba se sentindo satisfeita só pelo fim de semana. Ela não tá, ela se engana achando que ela está satisfeita, porque essa pessoa, você pode ver que ela vai procurar durante os períodos dela muitas outras coisas para se alimentar. Sabe, essa fome, essa sede que ela vai sempre estar sentindo. Porque o relacionamento dela com Deus não é completo. Não é que Deus não tem para dar, é ela que não quer receber. Aí o que acontece? Essa pessoa vai lá, fim de semana, domingo, de repente tem um culto abençoado, uma palavra abençoada vem ao encontro dela e ok, ela se sente, né, bem, sente se encontrando com Deus, ok, só que passa isso durante uma semana, aí tem trabalho, tem família, tem escola, tem tantas outras preocupações durante a semana e esse relacionamento que ela teve com Deus no fim de semana acaba se esfriando muito rápido. Tá? Não é que Deus se afasta, mas essa pessoa se afasta do próprio Deus. A Bíblia diz assim que as mãos do Senhor sempre estão estendidas, os ouvidos dele sempre estão abertos para nos ouvir. Eu quero fazer uma comparação também, uma má comparação, tá? Também. Agora, imagina um relacionamento que você tem com uma pessoa. Vamos pensar, seja um amigo, seja um namorado, uma namorada, em que você não tem como estar com essa pessoa todas as horas, todos os dias da semana. Por quê? Porque você trabalha, porque você estuda, porque você tem outras ocupações, você tem outras preocupações durante a semana. Mas hoje em dia a gente vive uma época que você pode se relacionar com essa pessoa a todo momento. Você pode mandar um WhatsApp, você pode conversar, olha o que me aconteceu hoje, olha, eu estou preocupado com isso, olha isso aqui, não sei o que lá. Você não está, de repente, tão presente quanto gostaria, mas você está se relacionando com essa pessoa.
Aí quando chega o dia de você se encontrar com ela, vocês têm muita coisa para conversar, porque vocês já estiveram nesse relacionamento durante a semana. Vocês se mantiveram em contato, vocês se mantiveram juntos, vocês estavam ali conversando. Ela sabe do que aconteceu com você, você sabe o que ele pensava sobre isso, né? Então não é um relacionamento vazio, não é um relacionamento... Muito pelo contrário, você anseia por aquele momento de se encontrar pessoalmente com aquela pessoa para colocar em dia tudo aquilo que vocês já se relacionaram, já se conversaram, já, sabe, colocar o papo em dia de verdade. Mas você precisa estar pelo menos se relacionando com Deus em alguns momentos. Eu sei que você está no seu trabalho, você tem a sua preocupação do seu trabalho, seu patrão te cobra coisas que você tem que parar e fazer, as provas da sua escola, sabe? Tantas ocupações, a família ocupa bastante a nossa vida também, porque nós temos essas preocupações com a família. Então, mas não podemos deixar o relacionamento com Deus esfriar porque nós temos outros afazeres. Não, vamos manter esse relacionamento para que quando a gente chegar no fim de semana, que é aquele encontro, nossa, agora eu vou jantar com Deus, sabe? Tipo, vamos sentar na mesma mesa, eu vou estar conversando com ele vai estar falando comigo. Eu tô fazendo uma analogia aqui só, é lógico que eu tô, né, tentando ilustrar um pensamento, mas é isso. Quando esse encontro acontecer, tudo é mais grande, tudo é maior, tudo é mais envolvente, porque não é uma coisa que foi esquecida durante um período, né? Tem aquele um ditado popular que diz assim: quem não é visto não é lembrado. E engana-se você de que se você não ficar pensando em Deus, você vai acabar se esquecendo de Deus, tá? Deus não vai se esquecer de você, mas o seu relacionamento se esfria quando você deixa de se relacionar com alguém. E com Deus é a mesma coisa. Aí chega o momento que você vai estar no fim de semana da igreja, você não consegue nem interagir direito com Deus. Por quê? Porque você não interagiu durante a semana. Você não tem nem o que conversar, né? Aquele pecado que você fez, você nem conversou com ele, nem pediu perdão por aquilo que fez. Aí você vai chegar na igreja para confessar todas as coisas que você fez, para pedir todas as coisas que você quer, contar todos os problemas que você tem. Não. A gente pode fazer isso a todos os momentos, em todas as horas da nossa vida. Nós temos essa liberdade com Deus para isso acontecer. E Ele quer que isso aconteça. Sim, o culto, normalmente no domingo, né, em comunhão com outros irmãos ali, né, que não é o seu culto pessoal, ele não é vamos dizer assim, o único ponto de encontro com Deus. E, na verdade, ele acaba sendo resultado daquilo que você fez ao longo da sua semana. É como você está dizendo, você não chega lá diante de um Deus que você não conhece. Você lidou com ele durante a semana, você buscou ouvir a voz dele através da palavra. Você buscou estudar, você buscou entender, você falou com ele em oração, você entregou a ele aquilo que te aflige, você pediu perdão pelos seus pecados. E aí, lá naquele lugar onde a gente se reúne com outros irmãos, é uma forma assim como se todo mundo tivesse já tão cheio e aquilo ali fosse o ápice no sentido assim de... É o dia do encontro dominical com os meus irmãos e aqui todo mundo que veio se alimentando durante a semana está reunido aqui nesse lugar para a gente adorar a Deus junto e tal. Mas, cara, eu vejo que em muitos casos, normalmente o que acontece é o contrário. As pessoas passam a semana sem se ligarem muito nisso. Não, obviamente não todas, né? Mas eu sei que muitas, né? E às vezes chegam no domingo na igreja, no lugar de encontro, para cultuar a Deus em unidade com aqueles outros irmãos e parece que aquilo não flui. Sabe, parece que a oração não passa do teto, parece que o louvor não sobe, sabe? Parece que a palavra não é com você, o que está sendo pregado não é contigo. E, cara, eu falo isso por experiência própria, que pode parecer que eu estou julgando os outros, tá? Mas eu falo de mim. Já teve fases da minha vida, cara, em que a correria do dia a dia abafou a minha busca pessoal por Deus semanal. E ela, exatamente isso que eu falei, se resumia ao domingo, né? Com as minhas responsabilidades na igreja e tal, enfim. Mas chegou um ponto que eu comecei a perceber que eu não estava prestando um culto verdadeiro a Deus, porque parece que a minha mente estava preocupada com outras coisas, estava preocupada com o horário, estava preocupada com o que ia acontecer depois. E eu me pegava muitas vezes no meio do culto disperso do que estava acontecendo ali, e a palavra não falava comigo. Tudo que eu disse aqui, dos outros, eu estava falando de mim, tá? E eu percebi, cara, que eu precisava me relacionar com Deus, não podia me resumir a minha vida com Deus ao domingo. E aí eu comecei de novo
a tirar um momento para orar, tirar um momento para ler a palavra, arrumar um espacinho no meu dia para pensar as coisas de Deus. E, cara, e o fato de eu alimentar minha alma dessa forma, como que isso mudou o meu domingo? Assim, para mim, perceptivelmente, sabe? Aquela coisa que às vezes era mecânica, que era forçada, de ler a Bíblia. Eu vou ler porque eu tenho que ler, que eu tenho que ler a Bíblia em um ano. Porque, sabe, aquela coisa assim, mecânica, que você sabe que alguma coisa está errada, mas você vai fazer. A partir do momento que você olha para a palavra com outra perspectiva, que você começa a enxergar Jesus naquelas palavras, que você começa a se enxergar quando Jesus fala aquelas palavras com alguém, sabe? Aquilo começa a te mover de uma forma, começa a te emocionar, porque você está se enchendo daquilo, aquilo é verdade para você, já deixou de ser mecânico. Mas eu reconheço, cara, que é difícil a gente criar novos hábitos, concorda? Muito complicado. Muito complicado. Você entra pra academia. Você nunca foi pra academia, igual eu não ia até um tempo atrás. Rapaz, pra você acordar cedo antes do trabalho pra ir pra academia, é uma luta. Sim. Mas depois de um mês, cara, um mês e meio, você já tá fazendo aquilo ali de boa. Já não é mais um peso pra você. Ter esse momento com Deus é a mesma coisa. Às vezes sou antinatural, às vezes nosso corpo, que é carne, também clama por outras coisas. Mas a gente precisa dar esses passos e começar a buscar esse relacionamento, sabe, na nossa semana, tem que arrumar um espaço no seu dia para isso, para falar com o Senhor, para ler a palavra, para estudar, para ler um livro, para tentar entender, porque, cara, o nosso corpo clama contra isso, cara. Nossa carne, ela é totalmente contra, né? A Bíblia diz que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, né? Então, assim, tendo consciência disso, cara, nós temos que nos esforçar nesse sentido. Assim, é um fato, cara, que os seres humanos, né, cara, de forma geral, sejam assim, de povos mais desenvolvidos tecnologicamente, ou de repente assim, de povos indígenas, assim, que não tem muito acesso a muitas coisas e tal, né? Não vou falar assim que não são inferiores culturalmente, né? Cada povo tem sua cultura, né? Mas você vê, cara, que até aqueles que não têm contato com internet, com televisão, com igreja evangélica e tal, no caso dos índios, dos indígenas, eles possuem um anseio dentro deles por aquilo que é transcendental, né? De buscar um Deus, de olhar para o sol, de ver o divino, se conectar com o divino, com o reino espiritual, às vezes até de forma equivocada, né? Mas o ser humano, cara, tem isso dentro dele. Né? Eclesiastes 3:11 fala, né? Que Deus colocou a eternidade do coração do homem. Exato, cara, exato. Eu não trouxe o texto aqui, mas a ideia que eu tô querendo trazer é essa. Então, assim, porque todos... Eclesiastes 3:11. 3:11, né? Porque todo ser humano, cara, ele é uma alma também, né? Não tem ninguém que seja só corpo, né? Embora tenha algumas pessoas que pareçam desalmadas, mas ninguém vive sem alma, cara. E é dessa alma, dessa consciência, desse lado espiritual, né, da nossa vida, que vem esses anseios que são transcendentes. De onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido da vida, qual é o sentido da minha existência, né? Então, assim, essa nossa parte espiritual, ela busca um significado. Por isso que às vezes você fala assim, a pessoa estava com um buraco na alma, né? E esse buraco, ele só é preenchido plenamente por Deus, cara. Né? Eu estou lendo um livro do C.S. Lewis. Eu acho que o nome é Deus, eu não estou com ele aqui agora, eu acho que é Deus no Banco dos Réus. Vai estar na descrição do episódio, um livro que eu estou gostando muito. E ele falou uma frase, cara, que eu anotei aqui. Ele diz assim, ó: o homem está constantemente em fuga. Ele está deliberadamente evitando descobrir se o cristianismo é verdadeiro ou falso, porque ele antevê problemas intermináveis caso ele seja verdadeiro. Então, assim, o ser humano, seja evangélico ou ateu, ele tem uma alma, ele tem anseios, e ele pode buscar em determinadas coisas, lugares, pessoas, experiências e etc. Mas ele só vai conseguir ser pleno quando ele colocar Deus para tapar esse buraco, né? Quando ele reconhecer. Então, assim, e para a pessoa que não quer enxergar Deus, entendendo o evangelho, entendendo o cristianismo, entendendo Jesus, lendo a palavra e ver que isso é verdadeiro, isso vai trazer problemas intermináveis para ela, como ele disse, porque ela não está preocupada com essas coisas, ela tem preocupação com outras coisas, que trazem prazer momentâneo, imediato, que satisfazem sua preguiça, a sua falta de interesse naquilo que é, como eu disse, né, transcendental. Pô, você vê os jovens hoje, cara. Assim, eu como policial, né, trabalho em eventos de carnaval, coisa assim. Cara, é assustador, porque você vê os jovens dos nossos dias, cara, entupindo a cara de bebida, cara.
entendeu? De álcool, de droga e se gabando daquilo. Porque, tipo assim, cara, a impressão que me dá é que assim, eu preciso me entorpecer. Eu não tenho tempo para gastar com essas coisas, para pensar em Deus, para pensar... Cara, só que a gente está lidando com a eternidade, cara. A gente está lidando com a eternidade. É interessante isso que você está falando, porque só pegando esse gancho aí, como as pessoas elas estão procurando realmente se entorpecer. Sei lá, fugir da realidade. Entorpecer, Muniz, é anestesiar. Né? Não é? Anestesiar para não sentir a dor, para não sentir não sentir o que está acontecendo comigo, não sentir a vida. Né? Não sei, muito, muito estranho mesmo isso. Não, mas é assim, cara. E por que eu trouxe isso aqui, cara? Porque a gente entra num ponto que a gente tem que reconhecer aqueles alimentos, entre aspas, que são substitutos, né, de uma vida espiritual saudável, vamos dizer assim, né? E a gente, como eu disse, a gente vê isso aí fora acontecendo. Só que no meio da igreja, cara, isso também pode estar acontecendo. Sim. E isso é muito perigoso, cara. Isso é muito perigoso. Eu sempre falo isso. Resistência, eu tenho consciência de que a esmagadora maioria dos nossos ouvintes são cristãos, né? A gente está falando para cristãos, né? E você que está do outro lado do fone de ouvido aí ouvindo a gente, cara, você precisa pensar essas coisas a respeito da sua vida, porque ninguém vai pensar isso por você, né? Eu creio que o Espírito Santo já habita na sua vida, mas, cara, ele não te possui ao ponto de bloquear a tua mente. Ah, não, agora eu vou pegar o Joãozinho ali e vou transformar ele num Jesus Cristo de 2025 e ele vai começar a ter uma vida santa. Cara, não vai. Não vai. É aquilo que você mencionou agora em há pouco, né? De Gálatas, né? Quando fala que a carne luta contra o espírito. Eu costumo mencionar que, assim, nós somos um corpo apodrecido, um corpo de morte, né? Carregando um espírito que é santo, sabe? E que é como se esse hospedeiro, vamos dizer assim, ele não suportasse o hóspede. O nosso corpo, a nossa carne, ela odeia as coisas espirituais, ela odeia a espiritualidade. A Bíblia fala, ela milita, ela luta contra o espírito, sabe? Então não tem como a gente achar ou imaginar que naturalmente você vai ser inclinado para as coisas de Deus, que naturalmente que vai ser fácil. Muito pelo contrário, né? O que diz lá em Mateus 11:12, né? O reino de Deus é tomado à força, né? Quando fala, né? O reino de Deus, ele é tomado à força, ou seja, você tem que se esforçar para viver uma vida espiritual. Não é natural. A gente está indo contra a corrente, a gente está indo contra a natureza, contra a nossa natureza. Natureza espiritual. Exatamente, a nossa natureza... não, desculpa. O corpo está indo contra a sua própria natureza ao buscar as coisas espirituais. Né? Isso, a natureza espiritual, ela está indo contra a natureza carnal. Então, a gente não pode, como eu vou te dizer, a gente não pode ser ingênuo ao ponto de achar que eu vou, não, depois que eu ouvir esse podcast aqui, né, vai estar tudo bem. Né? Ou como a gente vem falando desde o início, né? Eu cheguei, eu vi, como o Chico mencionou, uma palavra abençoada ali no domingo e tal, e que ao sair do templo, tudo vai fluir às mil maravilhas. Não vai. Às vezes até mesmo ali dentro, você ouvindo aquela palavra, a tua carne ela já está combatendo. Primeiro que assim, já é um milagre você conseguir, é uma ação poderosa do Espírito Santo, você conseguir estar ali na comunhão com os irmãos. Porque, sabe por quê? Isso é tão natural do ser humano que o Rodrigo ele deu um exemplo dele e que é um exemplo de todo mundo, na verdade. Tem muitas vezes que o que me segurou na igreja eram os compromissos que eu tinha lá, eram as obrigações que eu tinha lá dentro. Por que eu vou no domingo? Porque eu tenho que tocar. Por que eu vou nesse culto? Porque eu fui escalado para, para fazer a leitura, então eu tenho que estar lá. Eu fui escalado para cantar os louvores, então eu tenho que estar lá, sabe? Eu vou pela minha obrigação.
Mas o meu relacionamento com Deus está tão fraco que eu acabo indo lá e saio muitas vezes da mesma forma que eu entrei, ou às vezes até pior. Porque eu fico pensando, puxa, eu vim aqui, fiz isso, fiz aquilo e eu não senti nada. Eu não ouvi a voz de Deus, eu não senti Deus na minha vida. E a palavra parece que não foi para mim, sabe? Às vezes você vai na igreja que você acaba saindo pior por isso. Mas a culpa não é do culto, a culpa não é de Deus, a culpa não é do pastor que está dirigindo o culto. A culpa, na maioria, na esmagadora vezes, na esmagadora maioria das vezes, é nossa. Porque o meu relacionamento com Deus está muito distante. Jesus falou assim, ó, que a ovelha reconhece a voz do seu pastor, porque ela ouve essa voz todos os dias, a todos os momentos. Então, quando ele fala, essa voz é reconhecida. Como eu vou reconhecer a voz de Deus se eu nem converso com ele, se eu nem me relaciono com ele? Eu preciso aprender a reconhecer a voz de Deus na minha vida, tá? E para isso é relacionamento, para isso é conhecer a palavra, é orar, é saber quando Deus está mostrando em meu coração as coisas que Ele quer que eu faça, as coisas que Ele quer que eu sinta. Aí, quando você se relaciona com Deus, o vento é a voz de Deus para você. Às vezes a gente fica esperando em Deus uma coisa tão grandiosa, tá lá o profeta lá na caverna e de repente vem um relâmpago, vem um vendaval, vem tanta coisa grande lá e ele não reconhece Deus ali. Mas a hora que vem o vento, vem a brisa suave, Deus fala com ele. Ele sabe aonde está a voz de Deus. Então a gente tem que se preocupar com isso. O relacionamento faz com que tudo seja melhor. Mas o relacionamento é uma coisa que é cultivada constantemente. É aquela coisa do amor, sabe? Tipo, o amor é como uma plantinha, você tem que estar sempre regando, porque senão ela morre. E esse relacionamento com Deus é a mesma coisa. É como vocês estão falando, né? A nossa carne milita contra o nosso espírito. Ela não quer, muitas vezes, ela quer as coisas que são mais fáceis, relacionado à carne. Sim. E o nosso espírito quer as coisas espirituais. Então, se a gente deixa de alimentar o nosso espírito, nós vamos alimentar quem? Quem está gritando mais, que é a nossa carne. Sim. Inclusive, eu estou lendo um livro agora, chama Orando a Palavra, da Casa Publicadora Paulista. Ele é um livro com 3 autores, né? É o Spurgeon, Bonds e o Torrey, né? E aí o Torrey, ele no primeiro capítulo, ele vai fazer uma associação interessante da lentidão no avanço do reino com a mornidão do cristão médio. E eu achei tão fantástico, porque eu achei que eu tinha inventado esse termo, né, o cristão médio, né? O Torrey, ele vai fazer essa associação da lentidão do avanço do reino de Deus com a mornidão do crente. E aí ele pega lá o livro de Atos, no capítulo 2, e aí tem dois pontos ali muito interessantes, mas um detalhe interessante que fala que a igreja se dedicava à oração. E também, em outra parte em Atos também, que vai mencionar que os discípulos, né, os apóstolos, eles se dedicavam à oração. Então, você tinha uma congregação que se dedicava à oração e você tinha ministros que se dedicavam à oração. E enquanto nós hoje rejeitamos a oração, fala de oração, a gente rejeita, a gente não quer orar. E aí ele faz, eu destaquei um trecho aqui no livro que assim esse trecho mexeu muito comigo, que ele fala assim: não há área em que a igreja e o ministério de hoje, ou para ser mais claro, em que você e eu nos afastamos mais notavelmente e lamentavelmente do precedente apostólico do que na questão da oração. Não vivemos em uma era de oração. Uma parcela, olha o que ele fala agora, uma parcela muito considerável dos membros de nossas igrejas evangélicas hoje não acredita nem mesmo teoricamente no poder da oração. A pessoa nem acredita, não acredita mais que a oração ela tem algum efeito. Por isso que o povo não ora, porque não acredita. Isso lá na época do Spurgeon, né?
Isso na época, não, né, do Torrey, né? O Torrey que tá. Sim, Olha, sim. aí ele continua, ele fala assim: eles não creem que algo poderia deixar de acontecer se eles não orassem. Ou seja, a pessoa já não acredita mais que a oração tem o poder de fazer alguma coisa acontecer. Tipo, se eu não orar, isso não vai acontecer. Se eu orar, vai acontecer, mas se eu não orar, não vai acontecer. As pessoas não acreditam mais nisso. Sabe? Aí olha o que ele fala: acreditam na oração como uma influência reflexiva benéfica, ou seja, veem-na como um benefício para quem ora, uma espécie de elevação espiritual. No entanto, quanto a oração provocar algo que não aconteceria se não orassem, não acreditam nisso. Muitos dizem isso abertamente e até alguns dos nossos atuais ministros o afirmam. Olha que doideira isso, cara. É lógico que o contexto que ele está falando aqui é num contexto de avanço do reino, de realizações no reino de Deus e tal. Mas a gente pode trazer isso para a nossa própria vida e pensar assim: será que eu realmente acredito que se eu dobrar o meu joelho, buscar a face do Senhor, que o meu dia vai ser diferente? Será que eu realmente acredito que algo sobrenatural vai acontecer? Será que eu acredito que se eu tiver um relacionamento mais íntimo, contínuo, constante com o Senhor, que a minha vida vai ser diferente? Ou vai ser a mesma coisa? Ou nada vai acontecer? É algo que a gente precisa avaliar honestamente, se a gente acredita mesmo de verdade ou não. E não é aquela coisa assim também: será que se eu me relacionar mais com Deus, Deus vai fazer tudo o que eu quero? Entende? Que também tem esse lance, né? Eu vou pagar as etapas que eu tenho que pagar, porque aí Deus vai me abençoar. Né? Deus já te abençoou com a vinda do Filho dele, com a salvação, com o dom da fé. É uma troca, né? Ele trata como se fosse uma troca. Sim. A barganha, né, cara? E também tá errado, não é disso que a gente tá falando, né? A gente tá dizendo assim: o Espírito Santo habita em você, Deus quer se relacionar com você, ele já te deu vida eterna, o Filho dele já morreu no seu lugar e o preço tá pago. Se você for uma pessoa abençoada financeiramente, joia, cara, beleza. Se você tiver um bom emprego, se você passar na faculdade que você quer, obrigado, Senhor, glória a Deus. Agora, se a sua vida também for de perseguição, se a sua vida for de problema, se você passar por uma doença, porque essas coisas fazem parte da vida, né? O sol nasce sobre os justos e injustos, amém. Porque aquilo que o Senhor fez por nós já extrapolou todas essas coisas. A gente vai seguir pela eternidade. Né? Então também é um ponto que é um erro também. Não vou buscar mais a Deus porque aí ele vai abrir as mãos, né, para mim. Né? Eu penso que o que é importante, e eu estava comentando com os irmãos esses dias, é a gente lembrar que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Né? Nós não existimos para nós mesmos, nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para a glória dele. Uhum. Né? Então, o que vem, como diz lá em Mateus 6,33, né? Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque, como você falou, eu não vou buscar uma vida de mais comunhão com Deus, né? Para ter coisas no meu benefício. O próprio Tiago fala, né? Você ora e não recebe porque você pede mal. Você pede para o teu próprio benefício, não, pedir para o reino. O próprio conceito de servos, que está na Bíblia, né? Servos de Deus, ele no nosso contexto ocidental aí, né? Em 2025, ele perde um pouco do seu sentido original, que é escravos. Sim. Não é que o Senhor vai me chicotear, Não. É no sentido de que o escravo, o servo, ele faz a vontade do seu Senhor. Ele não espera fazer a vontade dele por meio das obras, né? A gente está falando de relacionamento com Deus. É outra coisa, né? Sim. Eu me lembro de um texto que está em 2 Timóteo. Deixa eu abrir aqui para a gente poder ler. 2 Timóteo 3. Diz assim, mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? Falando da atualidade que a gente está vivendo. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis,
inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses, né? Eu lembrando desse texto aqui, fiquei pensando nessa nossa realidade que a gente está vivendo. Esse é o tempo do egoísmo, cara, de pensar em si próprio. Isso faz conexão com tudo que a gente está falando aqui desde o início. Por que eu não quero ter um relacionamento mais profundo com Deus? E por que eu busco tanto outras coisas para preencher o meu vazio, o meu tempo, a minha vida? Porque a gente está vivendo o tempo do egoísmo, cara. Tanto que Paulo vai abrir a fala dele aqui, justamente, os seres humanos serão egoístas. Uhum. Então a gente a gente no sentido humanidade, a gente só pensa na gente mesmo. Quando a matemática ou o plano era o contrário, era pensar no Senhor, viver. O Senhor nos criou para viver a mesma sinergia que existe no céu, que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é de o Pai vive em função do Filho, vive em função do Espírito, o Filho vive em função do Pai, em função do Espírito, o Espírito vive em função do Pai e do Filho. Ou seja, eles não vivem para si mesmos, eles vivem um em função do outro. Colocando, não é à toa que ele nos ensinou o quê? Não busca, né, os seus próprios interesses, mas o interesse do outro em primeiro lugar, né? Ama o teu próximo assim como eu amei vocês, ou seja, de abrir mão da sua divindade, de abrir mão de si próprio em amor do próximo. Mas a gente está vivendo justamente o contrário, e aí eu penso que é por isso que a gente tem tanta facilidade em rejeitar a oração, rejeitar a comunhão com Deus, porque se eu me aproximo de Deus, se eu abro mão da minha vida para me aproximar de Deus, é como eu acabei de falar, eu vou ter que abrir mão dos meus prazeres, né? Como o próprio texto diz, eu vou ter que começar a dominar, porque ele fala que é o tempo de pessoas sem domínio de si, pessoas mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Então eu vou ter que, se eu quero ser mais amigo de Deus, eu vou ter que renunciar os prazeres, renunciar o entretenimento, renunciar as distrações em função da pessoa amada, que é o Senhor aí no caso. O Chico citou, né, o exemplo lá do relacionamento, em que se a gente parar para pensar, quando a gente está falling in love, né, quando a gente está apaixonado pela pessoa, a gente não pensa em si próprio, a gente só fica pensando na pessoa o tempo todo e quer fazer tudo pela pessoa, né? Trabalha pensando, escreve cartinha e tal, e tá ali o tempo todo em conexão. Mas por quê? Porque a gente está abrindo mão de viver para si próprio para viver em função da pessoa, né? Rodrigo citou o livro do C.S. Lewis aí, eu lembrei de um outro livro, e aí, inclusive, o que vocês estão falando me lembrou de um trecho que eu estava procurando aqui para ler para vocês, que é aquele livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Já ouvi falar muito também dele, Eu vou ler um trecho aqui de uma parte que fala exatamente sobre essa questão. Porque assim, só para contextualizar quem não conhece o livro, o título já diz, né? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É como se um diabo mais experiente estivesse ensinando um diabo menos experiente a como enganar os cristãos, tá? Então a conversa parte daí. Então, só abrindo aspas aqui o texto. Os seres humanos vivem no tempo, mas o nosso inimigo, e nesse caso o inimigo, quem está falando é o diabo, então o inimigo é Deus, mas nosso inimigo os destinou à eternidade. Creio, portanto, que ele deseja que atentem especialmente para duas coisas, para a eternidade em si e para aquele ponto no tempo que eles chamam de presente. Pois o presente é o ponto em que o tempo toca a eternidade. Somente no presente lhes são oferecidas a liberdade e a realidade. Ele, Deus, né, no caso, portanto, quer que eles estejam constantemente interessados na eternidade.
o que significa estar interessados nele, ou no presente, quer meditando sobre a sua união eterna com ele, ou com a sua separação dele, quer obedecendo à voz que ele está presente na sua consciência, carregando a cruz atual, recebendo a graça atual, dando graça pelo prazer atual. Nosso negócio é desviá-los dessa eternidade, quanto do presente, de modo que o pensamento sobre o futuro sempre inflame a esperança e o medo, né? Ou seja, é assim, ó, basicamente, é lógico que isso é uma ficção, sim, tá? Mas ele parte de pensamentos reais, né? Só um parênteses, C.S. Lewis é um monstro, né? Exato. Enfim, mas segue adiante. Basicamente, é isso. O nosso pensamento, ele está na eternidade, em saber do nosso futuro com Deus, e isso faz o anseio, me traz esse anseio de encontrar com Deus e viver uma vida cristã boa, uma vida cristã com propósito, uma vida cristã com relacionamento com Deus. E isso afeta o meu presente. Então, eu estou hoje pensando no meu presente como eu estou com Deus. Então, agora é o momento de eu conversar com Deus. Agora é o momento de eu relacionar-me com Deus. Para que o meu futuro seja assim. Hoje em dia a gente tem muita gente com mais medo do inferno do que anseio pelo céu, na verdade. Então, o que acontece é que você gera um pavor gigantesco nas pessoas, que muitas vezes elas deixam de fazer coisas porque ela tem medo do inferno. Mas ela não deixa de fazer algo porque isso magoa o coração de Deus, ou porque isso eu sei que eu não faço porque eu não quero. Porque apesar de a oportunidade me ser dada, eu não quero fazer, porque isso magoa o meu Deus. Isso afeta o meu relacionamento com Deus. E o meu relacionamento com Ele é a coisa mais importante para mim. Eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que esse relacionamento se abale. Talvez não vá se abalar da parte de Deus comigo, mas se abala da minha parte com Ele. Porque às vezes eu me sinto envergonhado pelo meu pecado, eu me sinto envergonhado pela minha má conduta e eu acabo me afastando do meu Deus. É claro que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus, mas principalmente nesse sentido. Mas Ele está sempre ali pronto para nos acolher e nos ouvir. Mas se a gente deixar que todas essas coisas que nos envolvem, todas essas coisas que a gente pressupõe que são alimentos, que são distrações, que são coisas para nos encher a nossa alma, a gente está se enganando. A gente está se enganando porque isso enche apenas o nosso lado carnal. Mas o nosso espírito está sempre com sede, porque, como o Rodrigo mesmo disse, a gente tem um buraco lá dentro, né? A Bíblia não diz exatamente isso, mas é bem isso que quer dizer. Temos um buraco do tamanho de Deus, e o único que pode encaixar e preencher isso de forma completa é Deus. Tudo pode caber lá dentro, mas só Deus preenche. Uhum. Dentro disso que você falou aí, cara, eu lembrei que alguém disse aqui no podcast alguma vez, eu acho que foi o Muniz, que levantou uma questão assim, se você pudesse ir para o céu, mas Jesus não estivesse lá, você ia querer assim mesmo, né? Sim, fui eu. A resposta vai dizer se você ama verdadeiramente a Cristo, se você ama verdadeiramente a Deus, né, por aquilo que Ele fez na nossa vida, ou se você só está preocupado com a tua salvação, né? Você continua preocupado somente com os benefícios, né? Não com aquele que proporcionou esses benefícios pra gente, né? E você estava falando aí, Chico, de preencher esse buraco que é do tamanho de Deus e só cabe Deus, mas queria que a gente trouxesse alguns exemplos assim que são cotidianos de coisas que são, eu nem diria substitutivas, mas de coisas que ajudam a gente a entorpecer esse desejo da alma de buscar a Deus. Beleza? Então vamos pegar aí, cada um traz aí um exemplo de alguma coisa que ajuda a entorpecer esse sentido, que são coisas cotidianas e que nós, como cristãos, por mais que essas coisas pareçam... Todas essas coisas têm um lado bom, né? Mas ela não pode ocupar todo o nosso espaço, né? A gente precisa buscar essa, como o Muniz disse, né? Não é natural
a carne luta contra e a gente precisa buscar. E essas coisas muitas vezes ajudam a atrapalhar, né, essa caminhada de busca por Deus. O que vocês têm para trazer? Traz aí, Muniz, um ponto aí que, na tua opinião, é um desses alimentos aí não saudáveis para a alma. Para a gente poder começar a falar desses alimentos, assim, né, substitutos, né, eu só queria assim, fazer só um adendo, né, porque eles já vão atuar, a maioria deles, né, vão atuar como aquilo que a gente chama de dopamina barata, né, ou o prazer sem esforço, né, que é justamente isso, a gente querer um prazer sem ter que se esforçar para ter esse prazer. Porque vamos parar para pensar o seguinte, a gente vai falar sobre uma série de coisas aqui que estão na atualidade, né? Mas será que quando essas coisas não existiam, todo mundo andava rodopiando e pulando no poder o tempo todo? Não. Porque os substitutos eram outros, que também geravam dopamina, só que a única diferença é que você tinha mais esforço, vamos botar assim, empregava mais esforço para alcançar essa dopamina, alcançar essa satisfação, esse prazer, né, essa recompensa, vamos dizer assim. Inclusive eu lembro do Lloyd Jones, não lembro qual livro que eu li, ele falando sobre isso, né, que a gente está falando do final do século XIX, início do XX, né? Ele falando das pessoas que iam ao teatro, que o teatro era uma distração, né? E as pessoas que liam livros que não eram a Bíblia e tal, e que se distraíam com isso. Se o Lloyd Jones estivesse vivo hoje, né, cara? Assim, ele ia descer a ripa num monte de coisas assim que são muito mais atraentes, né, do que quem vai pegar, nossa, e muito mais fáceis, de fácil né? acesso, né? Quem vai, eu vou deixar de orar porque eu estava lendo um livro de 400 páginas ali, né, de um autor. As pessoas deixam de ter comunhão com Deus hoje em dia para ver televisão, para poder mexer no celular, para poder... Eu acho que esses são os piores, né? E para começar a falar sobre eles, é falar sobre entretenimento, né? Não dá para a gente também fechar os olhos para o que está acontecendo conosco ao nosso redor e achar que tudo é natural. Não, pelo contrário, a gente tem que pensar que há uma realidade espiritual por trás do que está acontecendo. E não à toa a gente vive um tempo em que as distrações elas são assim, inúmeras, é um mar de distrações que a gente tem. Sabe, a gente parar para analisar, você no ruim, saiu uma série que eu gosto aí, uma temporada nova de uma série que eu gosto. Você vai gastar aí no ruim, aí umas 6 a 8 horas da tua vida você vai gastar ali para ver essa temporada. Maratonando, vamos dizer assim, essa série. Não que seja errado, cara, você assistir, porque, cara, às vezes a gente tem uma vida corrida, né, cara? Trabalho e família e uma série de outras coisas. Ainda não estamos tocando nessa questão, né? Ninguém está dizendo que é errado. A questão é quando isso toma o seu tempo inteiro, né, cara? Pronto, aí você chegou no ponto que eu ia falar. Por quê? Você precisa... A Bíblia, como o Chico já falou ali atrás, a Bíblia nos orienta a nós sermos temperados. A gente tem que ter moderação em tudo aquilo que a gente for fazer na vida. Não é só, a gente não está falando só das redes sociais ou de entretenimento. Não, a gente tem que ter temperança em tudo. Sabe? Não se deixar dominar por nada. O que está acontecendo é que nós estamos nos deixando dominar pelo entretenimento. Essa é a grande verdade. Em que sentido? A pessoa tem uma vida corrida, né? Acorda pela manhã, levanta, né? Toma seu café, vai para o trabalho, trabalha igual um burro nos campos ali o dia inteiro e tal. Chega em casa, ela tem o direito de descansar? Tem direito de descansar, é o shabat dela, né? É o descanso dela ali. No entanto, o que o Senhor espera de nós? Que a gente consagre o nosso shabat ao Senhor. Que a gente consagre o nosso descanso ao Senhor. A gente não consagra mais um dia específico de descanso para o Senhor.
A gente não tem mais essa ordenança, vamos dizer assim, de consagrar o dia do sábado, o dia do Shabat, né? Que para nós ocidentais é o dia do domingo. Aí não tem essa ordenança para consagrar. Pelo contrário, o Senhor ele espera que todo o nosso Shabat seja consagrado ao Senhor. Né? Nós, como servos do Senhor, a gente vai usar a gente tem que usar esse tempo com sabedoria. Então, se eu tenho ali, vamos supor, cheguei 18 horas em casa, né, do serviço, um exemplo, e vou dormir 22 horas. Né? Eu tenho ali 4 horas de descanso ali, de Shabat. Eu tenho essas 4 horas ali. Eu vou usar essas 4 horas do meu descanso, todas elas, para entretenimento. Será que eu não posso? Eu tenho que separar um tempo para minha família, eu tenho que separar um tempo para me entreter, sim, para distrair a mente, né, para dar aquele relax de esperança. Mas eu também preciso pensar que eu tenho que separar um tempo para o Senhor ali. Não é possível que você consiga maratonar uma série, né, como você falou. O cara começa 2 horas da tarde, vai acabar 6 horas da manhã. Mas você não tem 15, 20 minutos para você sentar e pensar a palavra, para você ler um capítulo de um livro, para você ler a Bíblia, para você... Né, cara? Aí a gente volta naquela questão lá do início. Quem é Deus para você? Qual é a importância dele para você? Sabe? Aí a grande pergunta é, eu tenho esse tempo todo para gastar com essas coisas? O tempo é a única moeda que não tem como resgatar, não tem como você recuperar. Passou, já era, sabe? Isso que passa rápido. Próximo mês agora eu vou completar 45 anos. Cara, eu tô mais próximo da morte do que antes, sabe? Então, a gente tem que pensar que o tempo que a gente viveu não volta mais. O tempo que nos resta aqui nessa terra, o que faremos com ele? Será que eu tenho tempo para desperdiçar, sem falar do fato de que, pensando aí numa morte natural, aí com 70, 80 anos de idade, beleza, mas e as situações em que a morte ela vem fora da natureza, né, fora do curso natural da vida, um acidente, ou sei lá o que seja, uma doença, né, como foi a Covid aí alguns anos atrás, que a gente nem esperava e que ceifou milhões de vidas no mundo. Cara, a gente tem esse tempo para desperdiçar. Para e pensa. E eu vou te falar que eu me debato com isso. Não tanto com, graças a Deus, não tanto com TV, né, streaming. Eu já quando estou passando ali assim, não sou melhor do que ninguém não, mas eu já consegui chegar a esse ponto de quando eu estou ali na tela para escolher alguma coisa para assistir, eu fico olhando, eu fico vendo assim, eu fico pensando assim, meu Deus, eu vou perder meu tempo vendo isso, vou gastar meu tempo vendo isso aqui, vou gastar, será que vale a pena, será que vale? Aí eu acabo deixando de ver, cara. Mas infelizmente ainda sucumbo na questão das redes sociais. Por quê? Por causa dessa dopamina barata, dessa distração rápida, dessa distração fácil, né? Da risada rápida, da risada fácil, que você vai ali rolando a tela e você vai, quando vê, já passou 1 hora, meia hora, 1 hora, você fala, meu Deus, sabe? Será que essa 1 hora que eu perdi aqui, eu não poderia ter lido um livro, não poderia ter lido a palavra? Sabe, isso confesso que ainda me pega muito, me pega muito. E a gente precisa avaliar se realmente a gente tem esse tempo todo para gastar. Muniz, você falou de entretenimento e eu vou puxar aqui a questão da tecnologia, já que você meio que entrou nisso, cara, é essa questão da dependência de dispositivo eletrônico, né? Normalmente celular, né? E que inevitavelmente hoje funciona primariamente para redes sociais. E tem um documentário, cara, da Netflix, eu vou deixar a recomendação aqui, quando você falava eu lembrei dele, chamado O Dilema das Redes. Então, assim, para tratar esse vício em tecnologia, vai pro streaming lá, vai contra o Muniz aí. Não, é fazer bom uso, né? Na verdade, eu vou deixar 2 recomendações, esse é O Dilema das Redes e o livro 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. Esse livro foi escrito por um cara que trabalhou lá no Vale do Silício, lá, não sei se acho que no Google, se eu não me engano. E esses 2, tanto esse livro quanto esse documentário, esse filme,
Tá na descrição do episódio aí para você procurar lá depois no nosso site, resistenciapodcast.com, procura nosso episódio, vai estar na descrição. Eles falam a respeito da questão do algoritmo, né? Que ele é treinado para reconhecer aquilo que faz os seus olhos ficarem mais tempo na tela e ele começa a te dar aquilo o tempo inteiro para que você permaneça ali naquela plataforma. E, cara, isso envolve a questão do vício, cara. Não é uma questão assim, porque eu tô vendo, porque ali tem coisas boas, tem receitas, porque ali... E às vezes é conteúdo até cristão mesmo, né? Às vezes é um pastor falando, às vezes a gente sabe que tem. Então, assim, aquilo ali, cara, é feito para dar pra gente o que a gente quer, o que a gente gosta e te manter preso naquilo ali. Exatamente, é o que acontece comigo. Hoje o meu algoritmo, ele me entrega muito essas micro mensagenzinhas, pregaçõezinhas ali, cortes, principalmente cortes, né? Corte de podcast e fica ali o tempo todo, aí você assiste um, assiste o outro, é uma palavra e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E quando você vai ver, tu fala, meu Deus, você ouviu tanta coisa, você já não lembra mais de nada do que tu ouviu. Não, e menos mal que seja conteúdo, um bom conteúdo, vamos dizer assim. Mas ficar ali o dia inteiro assistindo esse bom conteúdo não é relacionamento com Deus. Né? Não tem profundidade. Agora, e é interessante isso, porque a gente perde a percepção da passagem do tempo em relação, né, ao que a gente está vendo ali na tela, e a gente se espanta quando a gente passa um tempo tão grande quanto fazendo outra coisa que não seja aquilo. Um exemplo. Exato. Quando eu sento para me preparar para o podcast, por exemplo, ou quando eu me sento para escrever uma mensagem, né, ou fazer um estudo bíblico, fazer meu devocional, e quer que seja. E aí eu percebo ali quando terminou, quando está perto de terminar, eu percebo assim, caramba, passou 1 hora, passou 40 minutos aqui, eu sei lá quanto tempo, e aquilo vem como ao mesmo tempo que eu me sinto feliz, mas vem como uma espécie de um incômodo, sabe? Caramba, eu gastei tanto tempo nisso, mas a gente não para pensar que a gente perde muito mais tempo, às vezes com coisas que não vão acrescentar em nada pra gente. É o tal do anestesiamento que a gente está falando. Exatamente. Né? John Piper. Escuta essa... Chico, eu já vou te dar a palavra. Escuta essa frase do John Piper. A maior utilidade das redes sociais será provar, no último dia, que a falta de oração não era por falta de tempo. Olha aí. Olha só, aí. Cara. Não é? Define bem. Mas fala aí, Chico. O Muniz estava falando sobre a questão da dopamina barata. Hoje a gente vive uma época em que tudo é muito over, assim, sabe? É muito saturado em tudo, em todo sentido. É por isso que a gente volta naquela coisa de falar que temos que ser temperados, temos que ser moderados em muitas coisas, inclusive em tudo que a gente se relaciona. Eu até ler um trecho aqui para não, como diz lá na igreja, para não ficar apenas nas minhas palavras. Eu quero ler aqui em Eclesiastes 7, acho que é a partir do 16. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir a você mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem seja tolo, porque morrer antes do tempo. É bom agarrar uma coisa e não abrir mão de outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Tá? E aí, ou seja, não ser sábio demais, não ser tolo demais, sabe? Não como fala, é ser moderado mesmo, é ser ponderado em tudo. E voltando ao assunto da dopamina, hoje em dia a gente vive essa saturação muito grande e as redes sociais trazem isso pra gente. Eu percebo isso muitas vezes em mim, porque depois que eu fico, sei lá, de repente 1 hora vendo reels no Instagram, seja de qualquer coisa, seja de gatinho, ou seja de mensagem, ou seja de, sabe, de qualquer assunto que ele ache relevante para mim e fique me bombardeando com aquilo. Eu percebo que depois dessa 1 hora eu fico apático, eu fico mal. Você fica dopado. Se eu escutar uma piada do Ari Toledo, eu não vou rir, porque aquelas coisas me consumiram totalmente. Não que tem todas as piadas do Ari Toledo eram boas também, né? Mas assim... Não é da minha época. Para. Tá certo, faz de conta. Mas o que eu quero dizer é que essas coisas consomem a nossa
a nossa dopamina. E a hora que você termina esse período, que às vezes você encerra por cansaço, o seu corpo tende a relaxar disso e acaba que você entra num estado de apatia e você fica totalmente desmotivado, porque você ficou um período tão over e que você... E às vezes não é over de extremo, não é que nem você está num show de rock que você está lá curtindo, pulando, mas são microdoses que ficaram te alimentando ali por 1 hora e isso te cansa um pouco, né? Te cansa bastante. Tá? Às vezes o show te deixa quebrado, mas é aquele negócio que deu aquele pico e depois você voltou, né? Agora, quando a gente pensa nisso, a gente fica tão preso, porque isso é muito comum. E é muito comum acontecer o quê? Você fica lá 1 hora, você para, vai fazer alguma coisa, você vê que não tem nada para você fazer, até tem coisas para você fazer. Tem coisas importantes para serem feitas. Porém, você fala, nossa, mas vai dar um trabalho, vai ser tão difícil. Aí você abre lá de novo o seu Instagram e recebe aquelas microdoses novamente. Nossa. Porque isso é muito rápido, porque você quer um contentamento rápido. Às vezes, o que eu quero dizer assim, você correr gera dopamina. Você ler um livro gera dopamina. Você assistir uma série, um documentário, vai te gerar alguma manifestação de alegria e contentamento também, sabe? Essa dopamina. Mas ela só é gerada por um esforço, né? Uhum. Exato, mas depende muito de um esforço não muito grande. Algumas coisas são muito grandes, assim. Por exemplo, se você tem um trabalho muito grande para ser feito, para executar... por exemplo, esses dias, eu estava na igreja, eu tinha que fazer... a gente está trabalhando na sala de mídia lá e tal, e eu tinha que fazer toda a instalação elétrica, acertar a instalação elétrica, eu tinha que acertar a instalação elétrica, passar tudo por tubo, deixar tudo organizado, e eu ficava pensando, meu Deus, vai dar um trabalho isso, e tanto que deu, foram 3 dias diretos para que eu fiquei lá para fazer isso, puxa cabo, puxa fio, passa tubo, fura a parede, e prende tubo na parede, e faz a ligação, vê se está tudo funcionando. Só que a hora que eu terminei isso, foi um prazer tão gigante de ver aquilo pronto, de ver aquele negócio feito. Só que eu fiquei procrastinando isso durante muito tempo para poder fazer. Uhum. Por quê? Porque eu sabia que era um esforço muito grande. Eu sabia que tinha um resultado, eu sabia que tinha uma recompensa lá no final. Mas me demandaria um esforço muito grande. Agora, eu ficar no Instagram... A sensação de prazer é menor, mas ela é muito constante e muito rápida. As redes sociais fazem isso. E qualquer distração que a gente tem hoje em dia faz isso, né? Os próprios alimentos hoje em dia são... A gente tem uma nova expressão que eu aprendi esses tempos, que é ultrapalatável, né? Que é aqueles alimentos que são com sabor excessivo, ou seja... super gostosos. Exato, sabe? É coisa que é feito para bater na sua língua e você, nossa, sentir um prazer muito grande, né? E aí, quando você come uma maçã, uma maçã é tão sem graça, cara, comparado com Doritos. Uma maçã é tão sem graça comparado com, sei lá, uma rabanada. Uma rabanada. Eu ia falar um todinho, mas enfim, tudo bem, né? E é isso, às vezes a gente... Mas qual que é mais saudável? O todinho ou a maçã? Qual que a longo prazo vai me dar mais resultado? O todinho ou a maçã? Então, a gente tem que passar... A vida espiritual é a mesma coisa, né, cara? Exato. É a mesma coisa. Tem coisas que a gente acha, poxa, isso é mais difícil. Eu vou orar agora. Puxa vida, tá bom, tá no meu horário de oração que eu marquei lá com o pessoal, vou orar. Se esforça, é igual, eu acho que foi o Rodrigo que falou, né? É igual ir na academia, cara. É um esforço, cara, você ir na academia toda vez. E eu acho muito estranho quem fala que sente prazer depois de um certo tempo, porque eu acho que é muito difícil. Você vai estar sempre se obrigando. Eu tenho um amigo que ele fala que ele vai na academia cedo, ele gosta de ir cedo porque aquilo dá uma disposição nele pro dia inteiro. Cara, eu vou cedo, eu fico querendo dormir o dia inteiro, cara. Mas eu devo ter algum problema.
Não, tá igual a mim também, quando eu vou fazer um Cooperzinho, né, uma corridinha, que eu corro, mas bem devagarinho. É marcha atlética que chama isso. Não, eu vou correr e tal, não sei o que, cada dia eu fico... É quase isso. Não, porque a marcha atlética ainda corre mais rápido do que eu, né? Cara, aí eu fico morto o dia inteiro, moído. Cara, parece que ele vê uma surra de gato morto. Até o gato miar. Jesus. Não, mas então, por exemplo, eu fiquei 3 dias na igreja para montar o sistema lá. Aí, o que aconteceu? No 4º dia, chegou o armário de cozinha que eu tinha comprado, que era para chegar só no fim do mês. Eita! Aí, vai ter que montar. São quase 2 dias montando um armário de cozinha, porque eu não sou nenhum expert, eu não sou nenhum montador de móveis. Eu sou um entrão. E aí, então são 3 dias lá. Eu tô quebrado, eu passei essa semana aqui quebrado, assim, praticamente, né? Mas satisfeito, tô feliz, eu tô alegre, porque eu vejo a recompensa. Eu vou na cozinha e falo, olha, eu que montei esse armário. Olha que lindo. Olha, as portas estão meio tortas, mas eu acho bonito, sabe? Acho maravilhoso, né? Eu vejo lá na igreja, eu tava falando pro menino lá da igreja, falei, ó, isso que eu tô fazendo aqui, pior que ninguém vai ver, cara. Não é um negócio que eu, tipo, pintei a igreja, não, é um negócio que eu fiz encanamento aqui, ninguém tá olhando isso, a pessoa vai chegar na igreja, entrar e não vai nem saber o que aconteceu, né? Mas é pra mim, e é assim... É para mim e é para Deus, né? Eu sei que o meu trabalho lá fica mais fácil com essas coisas funcionando dessa maneira. Então, são pequenas recompensas. Mas quando esse tipo de coisa, essas distrações que a gente fala, que são muito rápidas, que nem o Muniz estava falando aí, essas coisas trazem para a gente, seja por questão de tecnologia, seja por questão de tudo, né, que a gente vive hoje em dia. Entretenimento, conforto, mesmo as questões de notícias, né? Hoje em dia a gente tem... Antes, pra gente assistir uma TV à noite, 8 horas da noite, tinha um jornal nacional, sei lá, ou um jornal no SBT, ou lia um jornal pela manhã, né? Ou uma revista que vinha uma vez por mês com notícias para você, né? Hoje em dia você é bombardeado por notícias a todo momento, nas redes sociais, que não no mudam celular. muito, né? Se a gente parar pra pensar, as notícias são muito repetidas, né? Se você parar pra pensar. Exato, e as pessoas ficam lá espremendo aquela notícia até surgir outra que dê mais alguma coisa, né? Eles Chico, e fora os aspectos, cara, psicológicos desse consumo de notícia. Exato. Porque, cara, tem muita gente que acorda de manhã, às vezes a gente faz isso aqui em casa, e acorda de manhã e vai lá e liga num canal de notícia lá. Tem os programas da Globo, da Band, né, que já dão notícia de manhã cedo. Cara, você para pra ver aquilo ali, é só notícia ruim, cara. Você já começa o seu dia sendo alimentado com coisas que vão te trazer medo, ansiedade. Já viu aquela coisa assim que você vê notícia do Rio de Janeiro, a gente que mora no Rio, né, o Chico não mora, mas quando você liga de manhã lá no RJ, não, como é que é o nome, Muniz? É Bom Dia Rio, né? É um programa da Globo que tem de manhã. Rapaz, você liga naquele programa, uma pessoa que vê aquilo todo dia ali, cara, perde a vontade de fazer um passeio no Rio de Janeiro, porque é só desgraça, cara. É assalto, é assassinato, é não sei quem que envenenou ninguém, é a operação da polícia no Morro Tal que o tiro acertou numa criança, é o caminhão que tombou e foi saqueado. Então, assim, cara, a gente já começa o dia se alimentando com essas coisas, cara. Entende? Assim, a gente deveria ter um pouco mais de cuidado. É notícia? É notícia, eu preciso estar ligado, né, no que está acontecendo no Brasil, no mundo e tal, não sei o quê. Mas, cara, a gente tem que ter cuidado com isso também, cara. Cara, mas eu não preciso saber de tudo. Eu não preciso saber de tudo, cara. Assim, ó, pra mim, no meu caso, o que me interessa... Assim, ó, entenda o que eu tô dizendo para não ficar meio ruim, tá, pra mim. Mas o que me interessa, um tiro que matou alguém lá no Rio de Janeiro. Assim, é lógico, é uma notícia preocupante. Se fosse em Jaú, né? Mas Exato. E tipo, em Jaú, me preocupa aqui. Se for na minha rua, esse cara tá aqui perto. Né? Eu não sei o que aconteceu. Exato. Agora é lá. Agora a gente tem notícias de todos os lugares ao mesmo tempo. E todas as desgraças do mundo chegam no nosso celular em poucos segundos, cara. Isso gera o quê? Isso gera medo. Isso gera ansiedade. Isso gera também o quê?
polarização, porque vai lá, olha aí, tá vendo? O presidente não sei o que lá fez isso, não fez aquilo, e agora tá acontecendo isso daqui. São Paulo choveu e tá alagado é por causa desse governador aí, porque se fosse o meu governador... É isso. Né? Isso alimenta uma coisa que é muito comum hoje em dia, que é essa polarização, né? O excesso de política, porque as pessoas não sabem política. As pessoas sabem sobre futebol e vai defender o seu time de futebol. E elas só trouxeram essa inflamação, toda essa paixão que tinha pelo futebol para a política. Escolheu o time dele e vai defender com unhas e dentes todas as vezes, né? E isso para qualquer um que seja o seu time. Então, as pessoas estão nessa de somente por paixões. E agora, notícia, cara. Notícia, eu acho que minha sogra, ela andou meio ruim uma época, ela ficou com muito crise de ansiedade, muito mal, mas ela assistia a TV o dia todo e vendo notícia e vendo. Eu falei pra ela, para de assistir isso aí, vai ver uma novelinha do SBT, sabe? Começava no jornal e terminava no Datena, né? Começava o dia no jornal e terminava a noite no Datena, né? A sua TV tá sangrando, sabe? Cara, tá pingando sangue, cara. O ser humano não foi feito para isso. Ser humano, você precisa saber de algumas coisas que acontecem ao seu redor para você cuidar da sua própria segurança, para você cuidar da sua própria saúde, para você cuidar de coisas que são relevantes para você. Agora, você não precisa se preocupar com o que aconteceu do outro lado do mundo, né? Eu saber do que aconteceu, beleza, mas eu não preciso saber e sentir, me envolver com essas tragédias, sabe? Porque isso não é pra mim, cara. Não é pro ser humano, na verdade. Agora, galera, pra gente já ir puxando pro final aí, vamos fazer aquele momento aí que a gente fala diretamente com o nosso ouvinte aí. A gente tá falando com todos eles, né? Mas pode ter algum ouvinte nosso que tá passando por uma situação em que ele percebe que alguma coisa tá errada, né? Com a vida espiritual, dentro de tudo que a gente falou, com o tempo que ele dedica pra vida espiritual. E eu queria que vocês deixassem o que vocês deixariam como recomendação para eles. Mas antes, cara, eu anotei aqui alguns sinais para serem observados de uma pessoa, são os sintomas, na verdade, né? De uma pessoa que está com a vida espiritual negligenciada. Eu queria que você, ouvinte, prestasse bastante atenção, porque pode ser que você se enquadre, talvez em todos, talvez em alguns desses pontos, como eu, Muniz e Chico, já em algumas situações, né? Nos vimos com essas áreas prejudicadas, né? Então, assim, uma vida espiritual negligenciada, um dos sintomas, falta de propósito e significado, né? Fazer as coisas em relação à própria igreja, o cristianismo, a vida cristã, né? Fazer as coisas por fazer, né? Como o Chico falou, como eu mesmo disse, né? Eu vou porque eu estou escalado, eu vou porque eu tenho que fazer, né? Então, assim, não há um significado verdadeiro e muito menos um propósito. Eu chamaria isso de uma religiosidade vazia, né? Que é você fazer a coisa por costume, né? Como o Chico mencionou, eu faço isso porque eu tenho um compromisso com compromissos humanos, vamos botar assim, né? Eu fui criado na igreja, né? Eu sempre fui, né? Se eu não for, o que vão falar? Vão ficar perturbando meu juízo, o pastor vai ficar me mandando mensagem, vão ficar me questionando. A pessoa não tem aquela motivação por conta do relacionamento dela com Deus, né? Um outro sintoma aí, distanciamento de Deus e da comunidade cristã. Não sente mais falta de estar em comunidade, né, cara? Não sente mais a necessidade ou não se permite mais ser abençoado pelos dons do outro, né? E não está preocupado em abençoar ninguém com seus dons, né? Muitas vezes enterra até seus dons, né? Então, um distanciamento. Terceiro aí, um sentimento de vazio, ansiedade e depressão. A gente pode colocar o buraco do tamanho de Deus na alma, né? Como o Chico bem colocou. Eu acrescentaria aí a desconfiança de Deus, né? Em alguns momentos, bem, né? Porque como ela tá ali, ela não tem uma comunhão, né, constante com Deus ali, regular com Deus, né? Sim. E ela só recorre a Deus nas horas de aflição, vamos dizer assim, tal, não sei o quê. E não se vê respondida, ela começa a desconfiar. Será que Deus é real mesmo? Será que
tal, será que ele me ama mesmo? Aquela coisa toda. E, na verdade, o erro não está em Deus, o erro está nela mesma, né? Esse que você falou agora se enquadra, tem um dos sintomas aqui, é o último da lista aqui, na verdade eu pulei um aqui, né, mas o último diz que é a dificuldade em lidar com as provações e desafios da vida, né, porque se você tem desconfiança de Deus, cara, de que Ele pode fazer, de que Ele está no controle, né, de que todas as coisas estão nas mãos dele, cara, então... E o outro aqui é falta de paixão pela palavra e pelas coisas de Deus, que foi o que a gente falou, né, ao longo desse programa a gente citou isso algumas vezes, né, pessoas que não tem prazer, não tem paixão, não arde mais o coração de vontade, não consegue se emocionar, né, de ler a Bíblia. Uma apatia, né? Não tem. Se é que ardeu, né? Se é que ardeu alguma vez, né, Rodrigo? Porque, de repente, a pessoa... Pô, cara, vamos ser franco, né? Eu tava lendo um texto esses dias no meu devocional, de Marcos, né? Marcos no capítulo 1. Aí tem um versículo ali, cara, que me chamou tanto a atenção. Eu nunca tinha percebido isso, né? No versículo 23. Tá falando da cura do endemoniado, né? Em Cafarnaum. Depois, o versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. Aí no versículo 23. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo. Eu fiquei assim, depois eu falei, ué, mas... Em outras versões está diferente, né? Fala assim, estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, na revista corrigida. Eu fiquei pensando assim, falei, meu Deus do céu, olha que o capeta estava dentro da sinagoga, que em tese era um lugar onde os caras estão ali reunidos, né, em torno da palavra de Deus, em torno de Yahvé, né? Aquela coisa toda, e o cara tá ali dentro endemoniado, bicho. E tipo assim, não vamos só julgar o cara que tá endemoniado dentro da sinagoga, não. A galera que tava em volta tava tão vazia de Deus que o cara tava circulando numa boa ali, dentro da sinagoga, cheio de cão no corpo. O cão só meteu o pé quando ele viu Jesus, cara. Uhum. O Jesus chegou, ele falou, não, porque agora deu ruim pra mim, né? Até então, eu tava de boa aqui. Por quê? Porque essa galera aqui, no meu entender, né? Essa galera aqui tá do jeito que eu gosto. Vazia de Deus. Tá entendendo? Sem nada. Eu trago pra minha realidade, cara. Que eu posso estar vivendo dentro de um templo ou de uma reunião, onde quer que seja, fazendo as coisas ali e vazio de Deus e sem nada e cheio de capeta no corpo. Eu penso que a gente precisa fazer essa avaliação, cara, de que será que Jesus está presente na minha vida? O demônio só foi embora, só foi expulso por causa da presença de Jesus. Então, avalia, você que está ouvindo, avalia a sua vida e vê, Jesus está presente na minha vida de verdade? Ou eu realmente estou dando a ele a importância que ele tem, porque presente ele está. Se você creu no Senhor Jesus como teu único suficiente Salvador e entregou tua vida para ele, se arrependeu dos seus pecados, abandonou o pecado e aquela coisa, o Senhor está presente na tua vida. Agora, você tem dado a importância para ele, você tem dado liberdade para ele circular dentro da tua vida, para ele se manifestar na tua vida, você tem dado a atenção para ele que ele merece na tua vida, sabe? Avalia. Quem é Deus para você? Como é que está a tua relação com ele? E isso vai te mostrar a necessidade que você tem de comunhão ou não. Porque se Deus não for importante, você não vai ter necessidade nenhuma de comunhão, de oração, de leitura de Bíblia, de nada. Agora, se ele for importante para você, show. E aí, vamos dizer assim, uma segunda recomendação que eu daria para você é que você reduz um pouco as atividades religiosas que você faz, reduz um pouco. De repente, se você é daquela pessoa que está mais preocupada com a religiosidade, com as atividades, do que com a tua comunhão pessoal e íntima com o Senhor, pisa no freio um pouco, dá uma freada, para um pouquinho. Fala assim, opa, peraí, deixa eu voltar aqui a minha comunhão com o Senhor, deixa eu me estabelecer com o Senhor aqui. E aí sim, aí as outras coisas vão passar a fazer sentido na tua vida, sabe? E você vai conseguir organizar a tua agenda. Inclui o Senhor na tua agenda.
compra uma agendazinha, né? começa com coisas bem simples ali, sabe? Tem pessoas que falam assim, não, que a gente vê os grandes homens do passado que oravam 7, 8 horas ali direto e tal, não sei o quê. Cara, os caras começaram de pouquinho, eles não começaram com 7, 8 horas de oração, eles começaram de pouquinho. Então, o que você faz? Divide os teus motivos de oração, bota no papel assim os motivos de oração. Eu tenho na minha agenda ali, agradecimento, intercessão, né, pela família, pelos amigos, o que seja. Divide esses motivos e bota assim: de manhã eu vou orar por tal coisa, na hora do almoço eu vou orar por tal coisa, na hora do lanche eu vou orar por tal coisa, e na hora de dormir eu vou orar por tal coisa, sabe? Você já vai ter 4 momentos de oração que você gaste ali, sei lá, 5, 10 minutos que você gaste, imagina, do teu tempo, orando ali, buscando o Senhor. Não precisa orar por tudo de uma vez só. E outra, a comunhão com Deus, ela é como comunhão com outra pessoa qualquer, cara. Vai conversando, constante, aberta, livre. Orar sem cessar, é livre, é sem amarras, sabe? O véu tá rasgado, não tem aquele negócio de cerimônia e tal, não sei o quê. E tá falando com o Senhor ali, cara, e buscando o Senhor e deixa... Orar sem cessar, né? Pronto, acabou. Né? E vai... Você pode estar no ônibus indo pro trabalho e tá falando com o Senhor em oração. Né? Eu oro na fila do mercado, eu oro correndo. Na fila do mercado, né? Como tem gente aí, né? E é essa aí, aproveita o teu tempo, o tempo é precioso, o tempo é do Senhor, consagra o teu descanso, teus intervalos, consagra pro Senhor, que é a melhor coisa que você pode fazer. E você, Chico, concorda, discorda, acrescenta ou suprime? Não, eu estava prestando atenção aqui nos sintomas que você tinha comentado, né? Uhum. Falta de propósito, significado, distanciamento de Deus, sentimento de vazio, falta. Isso me lembrou uma das cartas de Paulo a uma das igrejas da Ásia, que é a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3,16, que inclusive João fala assim: conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar-te você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebes que é infeliz. Então, às vezes a gente está em uma situação que a gente não percebe em que situação a gente está. É o que o mundo estava falando. Tinha um endemoniado que ninguém percebia que ele estava endemoniado, porque ele só se manifestou quando Cristo apareceu, quando Cristo estava ali naquele local. Porque senão ele continuaria transitando, continuaria ali frequentando e, sabe, e ninguém ia ligar, ninguém ia perceber, porque era tudo normal para ele, estava todo mundo acomodado. Talvez nem o endemoniado tenha percebido que ele está endemoniado até a hora que apareceu Jesus na vida dele. Exato, porque o diabo ele não vem aqui para fazer você subir na parede, virar o pescoço, vomitar ervilha, sabe? Isso acontece no cinema. Ele está aqui para te deixar afastado de Deus. Ele vem para te afastar de Deus. Isso aí. Ele vem para te colocar coisas na sua vida que faça evitar que você pense em Deus, que evitar que você dependa de Deus. Ele vem para te tornar autossuficiente. Essa é uma questão ruim, tá? Porque temos que ser dependentes de Deus e não autossuficientes. Uhum. Então, a gente tem que pensar assim. Apocalipse 3,16 fala sobre isso, sobre a igreja de Laodiceia. Então, medite lá e nas recomendações que João deu para aquela igreja. A gente tem vários exemplos de pessoas que se afastaram de Deus e não sabiam que estavam afastadas. Sansão é um bom exemplo disso, que era ali o nazireu de Deus e que começou a priorizar os seus próprios desejos e aí começou a se afastar de Deus. E esse afastamento trouxe consequências para a vida dele. Em consequência, a sua morte, a sua própria morte. Tá? Aconteceu por motivos disso. A sua prisão e, em consequência, a sua morte. A gente tem lá o jovem rico, que aconteceu a mesma coisa. Ele se achava tão presente, tão fazedor, tão merecedor, que quando Jesus pediu uma simples coisa, ele falou: eu não posso deixar isso.
e voltou para trás. Então, às vezes, a gente se apega em muitas coisas e deixamos de ter esse relacionamento verdadeiro com Deus. Jesus só falou, larga tudo que tem e me segue. Vem comigo, sabe? Vem me seguir, né? Sem se preocupar com amanhã, sem se preocupar com hoje. Só vem e me segue. Vai ser fácil? Não, ele não está dizendo que vai ser fácil. Ele está dizendo que vem e me segue. Vem e vê. Vem ver as maravilhas que está preparada para você, tá? E o que eu deixaria de sugestão é o seguinte, para as pessoas que estão nos ouvindo. Lá em Salmo 1 e 2, ele dá uma visão de que uma pessoa bem alimentada, ela tem seu prazer na obra de Deus, tem o seu prazer na palavra de Deus, tem o seu prazer na oração. Porque lá diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, a gente tem que incorporar essas práticas pequenas. Eu não estou falando, a partir de agora que eu ouvi esse podcast, eu vou orar 24 horas por dia. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que você tem que começar a incorporar essas práticas na sua vida. Em vez de chegar de manhã, já a primeira coisa que acorda, você pega o seu celular para ver se alguém mandou mensagem, pega a Bíblia. Lê um versículo, faz um devocional. Enquanto você está tomando seu café, faz uma leitura. Ou enquanto você está tomando seu café, faz sua oração. Enquanto você está escovando o dente, pense nas coisas de Deus. A gente tem muito tempo. Falta de tempo é uma desculpa muito frequente hoje, mas que é uma mentira absurda. Nós não temos falta de tempo. Nós temos prioridades de tempos diferentes. O que eu priorizo? É como o Muniz disse. Em que ordem que está a prioridade de Deus na sua vida? Deus está onde? Ele está lá em 5ª colocação, está em 1ª colocação. Então, se eu priorizo Deus na minha vida, eu vou estar pensando em conversar com Ele no momento que eu posso. Eu vou estar pensando em ler a palavra dEle no momento que eu posso. Eu vou estar pensando em orar pelas pessoas que me cercam quando eu posso também. Então, priorizar essas pequenas coisas, fazer isso uma pequena rotina, que isso vai se tornar tão natural na sua vida que você vai estar vivendo esse salmo, sentindo prazer na lei do Senhor de dia e de noite. Tá? E só para encerrar, aí às vezes você fala, eu tô afastado de Deus por conta disso, por conta daquilo, porque aconteceu isso, eu fiz isso, então eu não consigo me achegar mais a Deus. Romanos fala que nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Deus, ele sempre está convidando a gente a recomeçar. Ele está sempre convidando a gente, vem e me segue. E a gente às vezes vacila no caminho. Eu vacilo, o Rodrigo vacila, o Muniz vacila, todo mundo vacila no caminho. Mas a gente tem que estar sempre atento à voz de Deus quando Ele fala que devemos segui-lo. E saber que não há condenação na nossa vida, não tem nada que pode nos afastar de Deus, tá? Que existe nessa terra. Tá? Porque o amor de Deus na nossa vida ele é muito grande. A graça de Deus na nossa vida ela é enorme. Então, o dia de recomeçar é agora. Aproveita que é começo de ano, tem uma vida espiritual diferente, tem um relacionamento com Deus diferente. Não é porque mudou o ano, lógico, mas é porque é o momento, é hoje, é agora. E pensando no seu futuro, ele começa hoje, tá bom? A partir do momento que você encerrou a audição desse podcast, você está convidado a voltar a seguir a Deus como você fazia lá atrás. Como diz a Bíblia, voltar ao primeiro amor. Tá? Voltar com aquela ânsia, com aquela vontade, com aquela paixão de estar com Deus. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Resistência Podcast. Agradecer aos meninos aí que participaram hoje, prazer estar com vocês. Muniz, brigadão, tá? Pela tua participação, foi um prazer mesmo, de coração estar contigo em mais uma oportunidade aí, se Deus quiser, ao longo desse ano aí virão muitas outras. Amém, tamo junto e eu espero que
você que ouviu aí, né, o podcast, você possa aceitar mesmo, né, e colocar em prática de verdade, e que seja uma vida diferente, não só um ano diferente, mas uma vida daqui para frente diferente, em que você priorize mais o Senhor e que tudo seja para Ele, dele, por Ele, para Ele, no nome de Jesus. Amém, cara. Chicão, da mesma forma aí, cara, agradecimento aí por você ter disposto seu tempo para estar com a gente aí, foi um prazer, muito obrigado, tá, cara? Não, o prazer é sempre meu estar aqui, como vocês sempre sabem. Essa é uma repetição da minha fala. Nossa, né? Agora é hora da rasgação de seda. Não, mas é isso assim, né? No começo, eu ia falar isso no começo, mas a gente tá sempre aqui. A gente não vem aqui para pregar, para dar estudo. A gente vem aqui para conversar, para falar das nossas dificuldades. E muitas vezes você se identifica com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com as nossas dores. E quem sabe eu venho aqui para aprender. Porque assim, eu venho aqui para aprender com o Muniz aprende com o Rodrigo aprende comigo. E a gente sai daqui aprendendo. Se você está ouvindo a gente, esperamos que você também aprenda com a gente, porque a gente está aqui para nós três aprendermos juntos. E consequentemente, né, quem está nos ouvindo acaba assimilando bastante coisa também. E cara, nesse processo Deus vai sendo glorificado, né, cara? A gente crê que a gente está cumprindo o propósito dele nessa terra, que a gente está trabalhando para o reino, que a gente vai ajudando outras pessoas com os dons que a gente tem, né? Como a gente falou, a gente dá aquilo que a gente tem, a gente fala daquilo que a gente passou, daquilo que a gente vive, né? E Deus vai sendo glorificado nesse processo, como eu disse, né? Então, assim, muito obrigado aí, agradeço muito a Deus pela vida de vocês, agradeço também você que ficou com a gente aí até o final, mas queria pedir um favorzinho para você que está ouvindo a gente aí. Hoje acho que a principal plataforma de podcasts aí é o Spotify, né? A maioria das pessoas já usa o Spotify, gratuito, pago, e, né? É a principal plataforma. Eu queria pedir para você que ouve o Resistência Podcast, que quer ajudar a gente aí, entra lá e classifica a gente. O Spotify disponibiliza dentro da sua plataforma, uma questão de avaliação do programa, que são as estrelinhas. Você pode dar de 1 a 5 estrelas, e isso faz o Spotify, quanto mais estrelas, né, quanto mais pessoas fizerem, faz ele recomendar o Resistência para outras pessoas. Então, assim, a gente sempre pede para você compartilhar em suas redes sociais e tal, mas se você puder, avalie o Resistência Podcast também no Spotify, que você vai estar ajudando a gente aí, tá bom? Se você gostou do episódio, se foi bom, deixa um comentário pra gente também lá no Spotify. O campo de comentários do nosso site está desativado, porque quase ninguém mais tem o hábito de comentar diretamente no site, mas no Spotify, no episódio, você consegue deixar um comentário pra gente lá. E é muito importante pra gente ter esse feedback de você que ouve a gente, tá bom? E no mais é isso. Muito obrigado por tudo. A gente vai ficando por aqui. E se Deus quiser, no próximo dia 20 a gente está de volta. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Rodrigo Muniz. Eu sou o Chico Gabriel, dando 5 estrelinhas agora aqui no Spotify. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência. Rodrigo com maior voz de riso. Ai, Chico. Aqui é o Chico dando 5 estrelinhas. Pelo menos foi 5, né, Chico?